Olá pessoal, boa tarde. Vamos a mais uma videoaula de Geografia. Hoje nós vamos destacar os climas, né, os principais climas do Brasil e do mundo e as classificações climáticas. Inicialmente nós temos um mapa com os principais tipos de climas do Brasil, na classificação do IBGE, né, no mapeamento do IBGE. E nós podemos nos questionar, por que o Brasil tem uma variedade climática bastante considerável? O que é que faz o nosso país ser especial do ponto de vista climático? O que é que o diferencia dos demais? Então, nós temos, inicialmente, suas dimensões, né? Especialmente dimensão latitudinal, que faz com que o território seja atravessado pela linha do Equador, pelo Trópico de Câncer, e assim nós estamos inseridos em duas zonas climáticas, né? E isso, claro, tem a ver com a radiação solar, que incide de maneira muito intensa sobre o território brasileiro. O fato da sua posição astronômica, o fato de sermos um país litorâneo, né, um país com um litoral bastante extenso, e nós sabemos que o oceano, as águas oceânicas atuam como reguladores do clima. Então, além disso, nós temos uma imensa área de floresta, a floresta amazônica, que faz com que, né, a vegetação interfira nos tipos de clima que ocorrem aqui no território brasileiro. Bom, para falarmos do clima, vamos destacar aqui um fenômeno que está diretamente relacionado com as características climáticas de cada ambiente, são as nuvens. As nuvens correspondem, então, às manifestações visíveis. É possível visualizar, né, esse fenômeno atmosférico. Então, são manifestações visíveis da condensação do vapor d'água e da deposição também, né? Então, a nuvem ou as nuvens podem, por exemplo, transportar água de um lugar para o outro, né? Levar a água da chuva de um lugar para outro e, além disso, contribuir, então, para a manutenção da umidade, da distribuição da chuva, também colaboram para manter o calor da Terra, ao impedir que o calor retorne para a atmosfera, ao bloquear, né, uma parte desse calor, ao absorver uma parte da radiação e emanar, então também impedir que chegue parte da radiação na superfície. Então, a funcionalidade das nuvens nos climas de determinado lugar. Além do mais, as previsões do tempo tão comuns, né? Hoje em dia temos aplicativos de previsão de tempo, diariamente passam nos noticiários. Essas previsões só existem devido ao monitoramento das nuvens pelos meteorologistas e climatologistas, ok? Temos um mapa aqui de algumas nuvens, existem mais de 100 tipos de nuvens, mas existem 4 principais, então a gente vai analisar apenas essas 4 principais. E as nuvens se distribuem e se classificam a partir da sua formação de acordo com a altitude. Então, as nuvens vão se formando de acordo com a altitude e os tipos delas vão mudando. Então, nós temos nuvens baixas, de baixa altitude, nuvens de média altitude e nuvens altas, nuvens, portanto, de alta altitude, no final já na alta troposfera, certo? Baixa troposfera, média troposfera e alta troposfera. As nuvens não contêm só água considerada limpa, né? As nuvens também têm as impurezas, contêm as impurezas da atmosfera e a gente pode lembrar, por exemplo, das chuvas ácidas, né? Chuvas ácidas são outros gases, partículas, aerossóis que se formam também por ocasião do surgimento de uma nuvem. Então, uma nuvem se forma pela ascensão do ar e pela condensação do vapor d'água. A nuvem é formada por cristais de gelo ou partículas de água, né? Água em forma líquida ou sólida. Então, vamos lá aos 4 principais tipos de nuvens. Da mais alta para mais baixa, né? No final da troposfera, da alta troposfera para a baixa troposfera. As nuvens cirrus são essas nuvens finas, né? Formadas por cristais de gelo nas camadas superiores da atmosfera. Leia-se aqui, a gente está falando apenas da
troposfera. Então, são nuvens bem altas, né, brancas, finas, custam a se dissolver. Quando a gente visualiza o céu com esse tipo de nuvem, todos nós dizemos o quê? Que não vai chover. Portanto, as nuvens cirrus indicam tempo bom, estão situadas na alta troposfera. O segundo tipo de nuvem, as cúmulos, muito conhecidas por nós, essas que parecem os carneirinhos, né? Algodãozinhos. Então, essas nuvens que têm esses dons, essas saliências, são as mais conhecidas. Quando a gente faz um desenho, a gente faz um desenho desse tipo de nuvem, né? Bem conhecidas por todos. Então, são as cúmulos, que estão aí na média final, né? Entre a baixa e a média troposfera, entre 2 a 6 quilômetros. Se formam quando o ar quente se eleva do Sol. São bem brancas, fofas, com aparência de domos, né? Essas aparências aqui, domos salientes. Esse tipo de nuvem, vejam a base dela aqui um pouco escura. Quando a gente encontra esse tipo de nuvem, a gente visualiza no céu, principalmente com a base mais escura, a gente diz que provavelmente vai chover. Tem ali uma nuvem de chuva, né? Então, elas provocam aquelas pancadas, aquelas chuvas rápidas, intensas e rápidas. E, caso se associem com as nimbus, aí elas provocam temporais, uma pancada forte de chuva, um temporal, e também pode provocar chuva de granizo, né? Blocos de gelo maiores que os floquinhos de neve, ok? As estratos têm esse nome porque elas são estratificadas, é como se fossem camadas, nuvens umas sobre as outras. As estratos são mais baixas, né, do que as outras duas. Então, de modo geral, são as mais baixas nuvens. Nós já falamos das nimbus. Então, formadas em camadas, né? Resulta da subida lenta do ar e também a partir de uma frente quente, do encontro de duas massas. Geralmente, elas cobrem boa parte do céu, né, as estratos. E, nesse caso, as estratos provocam aquelas chuvas, aquelas garoas, ou chuvas bem finas, ou chuviscos, né? São chuvas que não são muito intensas, as chamadas garoas, né? São Paulo é bem conhecido, né? Chamada Terra da Garoa. E pode provocar nevoeiro também. As nimbus, por que eu disse que as estratos são mais baixas? Porque as nimbus, apesar de se formar com a menor altitude desses 4 tipos de nuvens, se forma 2 quilômetros de altura aqui na troposfera, são as nuvens que crescem no sentido vertical, as únicas que crescem no sentido vertical e podem alcançar a média ou a alta troposfera. Então, elas crescem demais, certo? E aí, quando a gente visualiza uma nuvem nimbus no céu, o que é que a gente diz? O que é que a gente deduz? Que vai chover bastante, né? Provoca muita chuva intensa que pode durar algumas horas, certo? Então, aí estão os principais tipos de nuvem. As nuvens também servem, né? A gente falou lá no início, para a manutenção do calor aqui na superfície. Então, noites com poucas nuvens, geralmente são noites mais frias, porque a nuvem impede que todo o calor emanado da superfície se perca na atmosfera. Sem nuvens, esse calor todo vai escapar para o espaço e as noites sem nuvens geralmente são mais frias, tá bom? A madrugada é mais fresca. Além de tudo isso, sem a existência das nuvens, não existiriam alguns dos fenômenos atmosféricos bastante conhecidos, como os trovões, neve, relâmpagos, arco-íris, halos, etc. Tá bom? Novamente, o mapa dos climas do Brasil, e destacando o que é clima mesmo, vamos relembrar. Clima é um conjunto dos fenômenos atmosféricos de um determinado lugar, ou a sucessão dos tipos de tempo. Então, cada tipo de clima tem aquele conjunto de 6 elementos que a gente já conhece, né, da outra aula. Então, essa é a definição de clima. Existem 2 principais classificações climáticas. As classificações chamadas estáticas, baseiam-se no comportamento médio dos elementos do clima,
E as classificações dinâmicas, que baseiam-se no comportamento, na atuação das massas de ar em determinado ambiente, certo? É a gênese do clima, depende da atuação das massas de ar. Desses dois tipos de classificação, as mais conhecidas são a de Köppen e a de Strahler, cada uma representando um tipo de classificação climática. E essas duas classificações a gente precisa entender suas diferenças e como é que os climas do Brasil, principalmente, são classificados, são determinados a partir dessas duas classificações, ok? Köppen diz que existem cinco tipos de clima, apenas 5 tipos, no mundo inteiro. E esses 5 tipos vão sofrendo interferências e vão se transformando em um tipo de clima que vai ser regionalizado ou definitivo para aquele lugar. Mas, de modo geral, Köppen definiu apenas 5 tipos de climas. Strahler disse que existe, ou determinou que existem, 3 grupos de climas, ok? 3 grupos com suas variações de clima. A classificação de Strahler é de 1951, a classificação de Köppen é bastante antiga, do final do século XIX. Pois bem, ele utilizou temperatura e chuva, o Köppen, para classificar os climas do mundo, enquanto Strahler utilizou as massas de ar, o elemento massas de ar, principalmente para sua classificação, ok? Principais climas do mundo segundo Strahler, Arthur Strahler. O que é que Strahler baseou-se em quê? A sua classificação? Na atuação das massas de ar. Só existem 3 tipos de massas de ar. As massas equatoriais, as massas tropicais e as massas polares, antárticas ou árticas. Então, só existem esses 3 conjuntos, esses 3 tipos de massas. Logo, para Strahler, só existem 3 grupos, conjuntos de climas, 3 conjuntos. Cada conjunto tem suas variações ou variedades de clima. Existem, portanto, os climas quentes, que sofrem interferência das massas tropicais e equatoriais, os climas frios, que sofrem interferência das massas polares, árticas ou antárticas, e o conjunto dos climas temperados, que sofrem interferência tanto das massas tropicais quanto das massas polares. Saindo desses 3 grandes conjuntos, Strahler definiu o clima de altitude, e então seria o fator relevo definindo este tipo de clima que poderia ocorrer em qualquer latitude, ok? Portanto, nessa classificação aqui de Strahler, ele afirma que no mundo inteiro existem 3 conjuntos de climas: quentes, frios, temperados. E, claro, os de altitude que estão à parte. Quais são os elementos que Strahler usou para classificar? Quais os elementos do clima estão presentes nessa definição? Reflitam e respondam lá no OpenRedu. Köppen classificou os climas do mundo em 5 tipos. Esses 5 tipos são definidos por letras maiúsculas, de A a E. De maneira bem genérica, vamos lembrar aqui como é que se comporta o clima, quais são os climas na classificação de William Köppen. Climas A são os climas megatérmicos, então temperatura sempre acima de 18 graus. Climas B são aqueles secos, com pouquíssima chuva ao longo do ano. Clima C são mais ou menos quentes, clima mesotérmicos. A temperatura está entre -3 até 18, então é mais ou menos quente ou mais ou menos frio, ok? Os climas D são chamados de microtérmicos, então são climas frios. E os climas com a letra E são climas polares, né? Extremamente frios, sempre a temperatura abaixo de 10 o ano inteiro. A pergunta é, no Brasil, quais climas existem segundo a classificação de William Köppen? Que tipos de climas teriam no Brasil? Nós teríamos, então, os 3 primeiros, né? Climas megatérmicos,
climas secos, né? Aí o B, da região do semiárido, e o clima C, o clima, então, que a gente conhece como clima subtropical, ok? É claro que vocês estão percebendo que as duas classificações usam as zonas climáticas, claro, né, como fator determinante para a variedade de climas do mundo. Isso é visível, né, em qualquer uma das duas classificações. Pois bem, então, de maneira rápida, aqui para a gente só ir citando, seguindo a classificação de Strahler, né, que é a classificação mais usada, principalmente por nós, nos nossos livros didáticos, o IBGE também usa, são os tipos de climas mais conhecidos. Então, de maneira geral, nós temos o clima equatorial, né, que abrange as baixas latitudes, próximo, então, à linha do Equador, qualquer área do globo. Nós temos aqui 3 áreas de destaques. Na América, né, a região da floresta amazônica, na África, a área da bacia do Congo, e na Ásia, a região da Indonésia, Malásia, Singapura. Então, climas equatoriais são sempre quentes e sempre úmidos, megatérmicos e superúmidos. Temperatura sempre, né, a média de temperatura acima de 25 e pluviosidade acima de 2.000 milímetros por ano. Saindo da zona, a gente está fazendo agora um passeio imaginário pelas latitudes e zonas climáticas. Saindo, então, da região equatorial, nós vamos para a zona tropical. E aí, claro, o clima predominante nessa faixa é o clima tropical, né? Baixas latitudes ainda, um pouco afastado aí da região da linha do Equador. Então, é um pouco menos quente, a temperatura anual é em torno dos 20 graus, e um pouco menos úmido, mas nós temos então as variações do clima tropical, como clima chuvoso, claro, se estiver mais próximo de grandes massas de água, clima de monções, clima úmido, seco, clima semiárido e árido, as variações do clima tropical. Clima temperado, saindo então da faixa tropical, estamos aí nas médias latitudes, zona temperada, clima temperado, tanto ao norte do Trópico de Câncer, quanto ao sul do Trópico de Capricórnio, certo? Entre os trópicos e os círculos, nós temos aí o clima temperado, que é considerado o único clima do mundo no qual as estações são bem definidas. O inverno é frio e úmido, a primavera é visível na paisagem pelo florescer das plantas, então é considerado o único clima com as 4 estações bem definidas e visíveis na paisagem, ok? Só lembrando, qualquer tipo de clima, situando-se próximo a massas líquidas, claro, a intensidade de chuva é maior que o mesmo tipo de clima no continente. Então, há uma variedade do clima litorâneo, temperado litorâneo, tropical litorâneo e o continental, ok? Clima semiárido. O clima semiárido, perceba no mapa que não tem uma zona climática definida. Então, pode ocorrer o clima semiárido em qualquer latitude. Por exemplo, o semiárido brasileiro, ok? Está presente em todos os continentes, altas temperaturas e baixo índice pluviométrico, em torno de 600 milímetros, diferente do clima árido, né? Geralmente tem elevada amplitude térmica e, claro, que essas características reduzem o porte da vegetação e a variedade. Os climas desérticos, ou clima desértico, também pode ocorrer em qualquer latitude, certo? E aí, a diferença do deserto, que é o árido, para o semi-árido, ou semideserto, é a intensidade, a quantidade de chuva. O clima desértico é em torno de até 250 milímetros por ano. Claro que aí, nos climas desérticos, a amplitude térmica geralmente é bem elevada, principalmente se destacando aí dos desertos quentes. Lembrando que o deserto também pode ser frio, e aí a amplitude térmica não é
elevada quanto no desértico quente. Os climas polares, né, falando aí, continuando as classificações ou os tipos de clima do mundo, em altas latitudes, nós chegamos então aos polos, e aí os climas polares, que vai se caracterizar principalmente, né, pela temperatura constantemente abaixo de zero. E, claro, com a presença de neve, certo? Verões secos, né, também são considerados desertos, né, verões secos e curtos. E, nesse caso, falando dos desertos, eu trouxe aqui um mapeamento do clima-tempo, né, daquele site, daquele aplicativo, né, um aplicativo, é um site, é um órgão que faz previsões do tempo, os 10 maiores desertos do mundo, certo? Onde é que se localizam e quais são os maiores desertos do mundo? Então, deserto é definido como uma área que tem um balanço hídrico negativo. O que é balanço hídrico? A relação entre a chuva que cai da atmosfera para a superfície, a água que cai da atmosfera para a superfície, e a água que faz o caminho inverso, sai da superfície para a atmosfera. Ou seja, balanço hídrico é a relação entre precipitação e evaporação. Então, o saldo desse balanço é o que define se um lugar é úmido, se é seco, se é um deserto, ok? Então, os desertos são áreas onde o balanço hídrico é negativo, ou seja, a evaporação é maior que a precipitação. E aí vamos destacar os principais desertos do mundo. Vejam o número 1 e o número 2. Estão nos polos. Portanto, Antártica e o Polo Norte são os 2 maiores desertos do mundo. E depois o número 3, aí nós temos o conhecidíssimo Saara. O que é que une esses 3? Qual é o fator que faz com que esses 3 sejam... qual é o elemento que une, que caracteriza que os 3 principais desertos do mundo? Os 2, número 1 e 2, são frios, enquanto o número 3, quente. Porém, o balanço hídrico negativo, a ausência, quase ausência de chuva, a aridez é que faz com que eles sejam considerados mesma categoria, deserto, né? Área deserta. Pois bem, principais climas do Brasil, agora falando um pouco do Brasil, relembrando já, né, falamos dos climas do Brasil na classificação de Köppen, lembrando mais uma vez, o Brasil tem atravessado pela linha do Equador, Trópico de Capricórnio, e essas duas, né, estar presente em 2 zonas climáticas é fundamental para a definição dos seus principais tipos de climas, e aí na classificação de Köppen, nós temos então climas A, super quentes, né, ou megatérmicos, clima B, que é chamado por Köppen, definido como clima seco, e o clima C, que ele definiu como clima mesotérmico, né? Mais ou menos quente ou mais ou menos frio, né? Que a gente define como clima subtropical, ok? Na classificação de Strahler, que aqui Strahler diz, os climas são resultantes da atuação da massa de ar. Strahler diz isso. Que apresenta, então, 3 grupos climáticos, ok? E o que é que nós temos no Brasil? Quais são as massas de ar que atuam no Brasil? Nós temos, então, vamos fazer aí uma relação. Climas controlados pela massa de ar equatorial, ou equatorial e tropical, as massas tropicais, massa de ar equatorial e massa tropical, né? Tanto a tropical continental quanto a tropical oceânica, né? Tropical atlântica. Então, quais são os climas controlados pela massa de ar equatorial e tropical? Equatorial úmido, litorâneo úmido, tropical e tropical semiárido. O tropical aqui, o amarelo, é chamado, é definido como tropical típico, ou tropical seco, ou tropical continental. Diferente deste tropical aqui, ó, vermelho, tropical litorâneo. Por que tem essa diferença? Provavelmente por conta da intensidade de chuva. O índice de pluviosidade são diferentes. Climas controlados pela massa de ar, tropicais e polares. O clima tropical, o clima subtropical úmido. Então, são esses os principais climas do Brasil. Lembrando, climas de baixas latitudes são controlados por massas de ar tropicais e equatoriais.
climas de média latitudes, massas tropicais e polares, e climas de alta latitude, controlados por massas polares, árticas ou antárticas, ok? Novamente, a classificação de Strahler, os climas do Brasil, né, conhecidos climas do Brasil, e vamos falar agora de um gráfico que representa o clima de determinado lugar, certo? É o climograma. O que é o climograma? Um gráfico, uma representação gráfica das variações de 2 elementos do clima. Dos 6 elementos, o climograma representa os 2 mais percebidos, né? Que são mais perceptíveis por nós, que são a temperatura, porque a gente sente, né, na pele o calor, o frio, e a precipitação. Então, o climograma, ele representa esses 2 elementos. Chuva, em forma de barras, e a temperatura em forma de linha. Vamos lá, os principais climas do Brasil, seus climogramas. Esse climograma representa o clima equatorial. Então, o que é que nós temos no clima equatorial? Superúmido, né? Segundo Köppen. Então, a intensidade de chuva é bem elevada. Chove de forma abundante todos os meses do ano. Então, chuvas intensas, em torno de 2.500 milímetros por ano. Tem baixa amplitude térmica. O que quer dizer isso? A diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura não é tão elevada. Então, é uma baixa amplitude térmica, a diferença da maior para a menor temperatura registrada ao longo de um ano. Lembrando aqui, ó, milímetros de chuva e aqui temperatura, certo? Registro. Então, equatorial, super úmido e bastante quente, super quente. Esse climograma representa o clima tropical típico, tropical continental ou tropical seco, clima de Cuiabá. Sofre a interferência da continentalidade, lembrando disso. Climas que sofrem interferência da continentalidade têm uma elevada amplitude térmica. Então, vamos lá. Temperatura do clima de Cuiabá, que é o tropical continental. Vejam, a variação da temperatura ao longo do ano. Chegando aqui em torno de 27, mais ou menos, né, a máxima, e a mínima aqui em torno de, vamos dizer, uns 17 aqui. Então, uma amplitude, nesse ano, a amplitude térmica foi em torno de 10 graus. Pode chegar até a 17, 18 graus, certo? Então, é uma elevada amplitude térmica no clima tropical continental. Veja que a quantidade de chuva é bem menor, né? Em torno de 1.500 milímetros de chuva. As chuvas se concentram principalmente em qual estação aí? Que a estação está se concentrando maior volume de chuvas a partir de dezembro, né? Até março. Ou seja, chuva se concentra no verão. Então, nós podemos dizer que é verão chuvoso e inverno seco. O menor índice de chuva é justamente no inverno, ok? Clima subtropical. O clima que apresenta as menores temperaturas do Brasil, né, de maneira genérica. Então, nós temos aí médias térmicas abaixo de 25, sempre, né? É o clima considerado mesotérmico, né, o subtropical. As chuvas são bem distribuídas, mas não tão intensas, né, quanto no clima tropical, o equatorial. Então, nós temos o que mais aqui? As chuvas se concentram no inverno. E nós temos, então, nesse clima, invernos frios e chuvosos. A temperatura cai no inverno. Invernos frios e úmidos. Elevada amplitude térmica também, né? O clima semiárido ou tropical semiárido, quase deserto. Chuvas escassas. Chove pouquíssimo. Olha, não chega, né? Não passa de 100 milímetros em um mês. Então, chuvas sempre abaixo, nesse ano aqui. O climograma representou que as chuvas estavam sempre abaixo de 100 milímetros. E vejam que também se concentra no verão. Chove pouco e quando chove se concentra exatamente no verão. E o que é que isso acarreta? O verão é o período de maior temperatura desse clima. Aliás, em todos os climas, o verão é
o momento de maior temperatura. E o que é que acontece? A taxa de evaporação também é maior. Então, no momento que as chuvas caem, que se concentram as chuvas, é justamente no momento que tem a maior taxa de evaporação. Isso não é bom para o ambiente, né? Vamos lá. E aí nós temos o clima do Recife, o nosso clima. Esse é o climograma que representa o clima do Recife. Que clima está representado neste climograma? O que vocês poderiam dizer deste climograma? Descreva o clima da sua cidade a partir do climograma apresentado. O que é que vocês diriam? Reflitam. Olha lá a linha de temperatura, a concentração de chuvas, qual estação tem maior índice pluviométrico? Qual é o tipo do clima? Vou dizer o tipo do clima. As características do climograma, a descrição do climograma, vocês respondem lá no OpenRedu, ok? O clima do Recife é tropical litorâneo. Tem o fator maritimidade interferindo no nosso clima. Então, analisem aí a linha de temperatura, a amplitude térmica, a concentração das chuvas, qual é a estação ou quais estações concentram o maior volume de chuvas da cidade do Recife. Este outro aqui, ó, é um climograma que representa a Singapura. Qual é o clima representado aí? É semelhante a um aqui do Brasil. Lembrando, Singapura está na faixa equatorial, certo? Da Ásia, né? A porção da Ásia, aí, um país asiático, está na linha equatorial. Portanto, o clima semelhante, né, é o clima equatorial. Vejam, intensidade de chuva, sempre acima dos 200, né? Só tem esse mês aqui que cai um pouco. E temperatura sempre elevada também, ok? Portanto, clima equatorial. Outro desafio para vocês. Este climograma aí representa uma localidade de qual hemisfério? Essas são pegadinhas que se colocam em concursos. Qual hemisfério é representado por esse climograma? Descreva a estação que mais chove. O que é que vocês diriam? O detalhe é, em qualquer clima do mundo, a menor temperatura, as temperaturas ou índice de temperatura, taxa de temperatura, valor de temperatura, sempre cai no inverno. Qualquer clima, a temperatura cai no inverno. E são maiores, né, as taxas, os índices de temperatura são maiores no verão e menores no inverno. O que é que nós temos aqui? A linha da temperatura é maior aqui. Portanto, isso aqui não é inverno. Se a temperatura é mais elevada aqui, isso aqui é verão. Então, este climograma representa uma localidade do hemisfério norte. Porque quando é inverno para nós, no norte é verão. Então, a localidade está no hemisfério norte. E as chuvas se concentram, portanto, no verão. Chuvas de verão, né? Elevada. Maior temperatura e chuvas de verão, certo? Pois bem, aqui nós temos os principais climas do mundo e seus climogramas. Olha esse detalhe aqui. Olha que climograma interessante. Olha este outro aqui, ó. Temperaturas abaixo de zero, boa parte do ano, né? Abaixo de zero, certo? E para vocês aprofundarem o conhecimento, o conteúdo, eu destaquei aqui alguns problemas ambientais atmosféricos, alguns fenômenos que são bem conhecidos e que acarretam problemas para as localidades onde eles incidem. E aí nós temos o El Niño e Laninha, né, são os mais conhecidos, El Niño principalmente, um evento atmosférico, oceânico atmosférico bem conhecido, que acarreta algumas alterações no clima do Brasil. E aqui nós temos então um vídeo do INPE sobre os fenômenos El Niño e Laninha, e um vídeo da Climatempo sobre inversão térmica, que é outro problema atmosférico que acarreta, inclusive, problemas de saúde, certo? Então, assistam esses dois vídeos e qualquer dúvida vocês reportam lá no mural e a gente discute, ok? Assim nós terminamos a aula de hoje. Obrigada pela atenção e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Boa tarde, pessoal.